Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Vamos dar continuidade ao que nós temos trabalhado nos domingos. Ageu, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 9. Ouça com fé. Ouça com atenção a palavra de Deus. É o antepenúltimo livro da Bíblia, Malaquias, Zacarias e Ageu. É nesse momento que a gente descobre quem leu a Bíblia toda. Ageu capítulo 2, verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada a vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentre pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Pai, nós te damos graças e louvamos ao Senhor pela tua bendita palavra. E agora que vamos, ó Pai, esmiuçá-la, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e à nossa alma, descortina os nossos ouvidos, prepara, are o solo do nosso coração, a fim de que a boa semente possa encontrar guarida, possa germinar, possa frutificar, possamos ser tocados pela Tua palavra e saiamos daqui realmente satisfeitos, plenos, tendo entendido, ó Pai, que a Tua presença tem nos conduzido, tem nos sustentado e que, portanto, o Senhor tem que ser a primazia do nosso coração. Fala conosco, nós carecemos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, mesmo diante das nossas lutas, a mantermos perseverantes, fiéis, obedientes e consagrados a Ti. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Thomas Edison, um famoso inventor, tentou várias vezes encontrar o filamento certo para a lâmpada elétrica incandescente. Após 10.000 tentativas sem sucesso, ele chegou em casa e compartilhou com a sua esposa que estava ali, e logo o indagou se Thomas estava desanimado. E a resposta de Thomas foi: não, porque agora eu conheço 10.000 maneiras em que ela não funciona. E quando nós olhamos para essa resposta e para a nossa atualidade, a gente vê o quanto que a perseverança, ela encontra-se desatualizada. Pois tudo que nós vemos diante de nós, tudo aquilo que nós buscamos, é algo instantâneo, tem que ser nesse exato momento, nessa hora, desse jeito, da minha forma, porque se não for, não funciona. É só você olhar para aquilo que você começa a fazer. Aquilo que você começa a fazer, geralmente você termina. Imagine, você começa a fazer uma dieta, e você está ali lutando ali para de fato perder alguns quilos, mas aparece aquele doce maravilhoso, e como que você lida com ele?
Imagina, por exemplo, meus irmãos, você começa então a fazer exercícios físicos, você viveu uma vida inteira sedentária e você começa a se exercitar, mas aí as dores musculares começam a surgir e logo então você mantém firme ou você desanima? É interessante isso, meus irmãos, porque nós pensamos isso em vários contextos. As pessoas logo pensam assim: não, casar é fácil, mas permanecer casado, meu irmão, e resolver o problema quando tudo está difícil no casamento, é desafiador. O que nós vemos diante disso é que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aparentes contradições e das lutas que nós vivemos, nós temos que nos manter firmes. E Ageu, meus irmãos, vai nos ensinar isso. Vai nos mostrar que quando as dificuldades surgem, nós temos que estar firme no Senhor, porque Deus se faz presente, conduzindo e sustentando as nossas vidas. E aqui nós estamos diante de uma mensagem de encorajamento. E é interessante, irmãos, porque a dificuldade de perseverar descreve muito bem aquilo que Ageu está ressaltando aqui no texto. Nós sabemos de uma intervenção divina, de uma palavra de encorajamento acontecendo nesse exato momento. Mas até então nós vimos, por exemplo, uma palavra de repreensão. Deus exortando o seu povo, chamando o seu povo a refletir sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre aquilo que de fato é os valores primordiais da sua alma, se de fato o Senhor é a sua prioridade no seu tempo. E isso surtiu efeito porque a garantia da presença de Deus despertou o povo, e o povo então respondeu obedientemente à palavra e começou a reconstruir o templo. Mas agora, novamente, o povo precisa ser encorajado. O povo precisa entender e não desprezar os pequenos e humildes começos. É praticamente um mês depois, o povo começou novamente a desvanecer. O povo novamente começou a retroceder, e eles então precisavam ser exortados, porque os mais velhos estavam olhando para toda aquela obra e estava desanimando os demais. Eles estavam olhando para o templo e lembrando da suntuosidade do primeiro templo, como que era o templo de Salomão, e então o desânimo começou a vir. E não somente isso, os mais velhos não eram só saudosistas, dizendo: olha, tempo bom era aquele, que o fulano de tal era assim, aqui acontecia desse jeito, que o templo era dessa forma. Mas não apenas isso, eles desdenhavam acerca da própria situação. E não nesse sentido apenas, nós precisamos entender que o povo começou a trabalhar, o povo começou a reerguer o templo, mas diante da dureza, diante do trabalho pesado, novamente o povo desanimou. E o povo deixou de lado aquilo que estava fazendo. E é imprescindível nós entendermos esse texto, porque se você olhar os detalhes, você vai ver que o texto está inserido dentro de um contexto de uma festividade. Era no momento que, por exemplo, estava acontecendo uma grande festa, a festa dos tabernáculos, onde que o povo então residia fora de suas casas, em cabanas feitas de galhos de plantas, para trazer à memória a libertação, a ação graciosa, o poder de Deus. Então era um momento delicado, não apenas de um saudosismo por parte dos mais velhos, de alguém que começou bem na obra e que estava desanimado, mas que também todo um contexto que estava acontecendo poderia levar o povo a desanimar, poderia levar o povo a se abater. Era um tempo de festa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que era uma grande oportunidade, uma oportunidade riquíssima, porque exatamente nesse dia, no 21º dia do 7º mês, o povo estaria reunido para ouvir a palavra, para escutar a exortação do Senhor. Então, se começar bem é algo bom, terminar bem é melhor ainda. E é isso que Ageu vai nos mostrar para nós, de que a mensagem de Deus no tempo certo, na hora certa, de maneira assertiva, bem no alvo, faz com que o povo repense realmente o sentido exato do porquê eles são chamados povo de Deus, do porquê eles estão ali para adorar ao Senhor, a verdadeira identidade do povo, e o povo então voltaria a agir. E Ageu está dizendo isso para nós, mostrando para o povo que era hora dele de tirarem os olhos das dificuldades, tirar os olhos dos problemas e perceber como que Deus, ao longo do tempo, ao longo da história, cuida de cada um deles. Meus irmãos, é só nós observarmos a nossa própria realidade.
Muitas vezes nós somos tendenciosos a tirar os nossos olhos de Deus para olhar para as realidades difíceis que nos acometem. E muitas vezes, no meio dessas realidades difíceis, é muito fácil a gente desanimar, é muito fácil a gente se abater. E aí nós precisamos trazer à nossa memória o que nos traz esperança. Nós precisamos trazer para o nosso coração a certeza de que Deus está cuidando, de que Deus está sustentando, de que Deus está no meio do seu povo, independente da situação que nós vivemos. E aqui nós vemos o povo então, trazendo essa realidade, Ageu trazendo essa realidade para o povo, dizendo: olha, Deus se faz presente. E dentro dessa presença de Deus, 3 realidades visíveis têm que acontecer com o seu povo. E uma delas que nós vemos aqui de maneira muito clara, é que Deus traz ânimo para o povo e dissipa todo o desânimo. Qual que foi a primeira coisa que o profeta identificou no povo? O desânimo. Os alicerces aqui colocados há 15 anos atrás, do templo, os mais velhos estavam olhando para aquela situação, para aquele momento, e tristemente estavam lembrando que naquele tempo atrás era bom, naquele tempo, o tempo suntuoso, o tempo grandioso, que aqui agora é menor, cerca de 9 vezes, aquele tempo era uma época boa, de maneira que alguns choravam, outros riam. Você vai ver isso de maneira muito clara em Esdras, capítulo 3, o verso 12, olha o que Esdras vai nos dizer: porém muitos dos sacerdotes e levitas, cabeça de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes de gritos de alegria, enquanto que alguns choravam, outros se alegravam. E se nós lembrarmos um pouquinho, o cativeiro durou 70 anos. O que nós estamos aqui dentro desse contexto é que tinha pessoas com mais ou menos 80 a 90 anos ou mais, e que lembrava dessa exuberância do templo, dessa suntuosidade dele, de como que o templo era antes das chamas sendo lançadas pelo exército babilônico. E o povo está trazendo isso para a memória, o povo está trazendo isso para o seu coração, e aqueles que estavam sendo incentivados e fortalecidos estavam desanimando. Meus irmãos, quando as frustrações ao longo da nossa vida, elas são sucessivas, as dificuldades em acreditar é muito difícil. Quando as lutas ou a nossa memória acumula momentos de fracasso, é difícil a gente se entregar a ideais e a perspectivas de melhora. Deus sabe das nossas crises, Deus sabe das nossas dificuldades, das nossas frustrações, até mesmo do nosso desânimo. E é por isso que Ele vem ao nosso encontro. É por isso que Ele vem diante de nós com uma lei seguida de uma promessa. Uma ação de Deus nos exortando a nos reposicionar, a nos obedecer ao Senhor, a obedecer a Ele e a viver na presença do Senhor. Olha o capítulo 1 do verso 15. Olha, Ageu capítulo 1. 15 não, meus irmãos. O verso de número 15, isso mesmo. Ao 24º dia do 6º mês. Note que foi no 24º dia que eles responderam obedientemente. Mas agora olhe, cerca de mais ou menos 26 ou 27 dias, o povo está precisando ser animado novamente. Olha agora o capítulo 2, verso 1 ao verso 3. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada a nossos olhos? Note que ao 24º dia do 6º mês o povo obedeceu, e ao 21º dia do 7º mês o povo precisou novamente ser encorajado. E aqui nós vemos que o próprio profeta, ele vai identificar o problema, ele vai olhar para o problema e vai trazer um tratamento, uma solução para ele, dizendo: olha, de fato, realmente, esse templo aqui não é menor do que aquele que foi construído por Salomão. Esse templo aqui não é 9 vezes menor. E nós precisamos lembrar que aquilo era um momento muito importante. A mensagem tem um tempo certo, um tempo cirúrgico, porque nós estamos diante do último dia das festas dos tabernáculos. É o último dia em que o povo
em congregação, em culto, se ajuntava para ouvir a lei, adorar ao Senhor e trazer à memória o que traz esperança. E é nesse contexto que, de fato, o profeta está lembrando ao povo acerca disso que havia acontecido. De que, inclusive, na festa dos tabernáculos, ordenado inclusive por Deus, foi o contexto em que o povo construiu o tabernáculo. O tabernáculo era o quê? A habitação, uma representação da habitação de Deus, do Deus se fazendo presente no meio do seu povo. E é nesse exato momento também que a nuvem da glória do Senhor tomou conta de todo aquele contexto. A presença de Deus, a graça de Deus, a majestade do Senhor se manifestando no meio do seu povo. Além disso, essa data histórica era um marco importante, porque foi inclusive na festa dos tabernáculos, como nós lemos em 1 Reis capítulo 8, que Salomão vai consagrar o templo. Que Salomão inclusive vai pedir: ó Senhor, se o teu povo se humilhar, se o teu povo pedir perdão, se o teu povo que vier na tua casa reconhecer, ouve tu dos céus, perdoa os seus pecados, santifica o teu povo. Então não era uma data simples, não era apenas uma festividade de alegria, de celebração, era um marco histórico preciso e exato, para o povo trazer a memória, animar-se no Senhor e entender que por mais que o templo fosse menor do que o primeiro, a glória de Deus, a majestade do Senhor estava ali cuidando do seu povo. Porém, meus irmãos, o saudosismo por parte de alguns, principalmente dos mais idosos, desanimava o restante. Eles viviam do passado e viviam alimentando isso, desfrutando, e não lembrava como que Deus no momento presente estava agindo. E a gente tem que lembrar das palavras de Salomão em Eclesiastes capítulo 7, o verso 10, que ele diz: jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que esse, pois não é sábio perguntar assim. Muitas vezes, irmãos, nós tiramos os olhos de Deus para olharmos para a situação, e nós não conseguimos ver nem perceber como que Deus está agindo. Mas é nesse exato momento, meus irmãos, que nós precisamos entender e continuarmos a nossa vida debaixo da vontade de Deus, em obediência, porque fé é isso. Mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não compreenda, eu preciso me animar no Senhor e entender que Ele está cuidando de mim. Embora tudo possa ser difícil, tudo possa ser complicado, nós precisamos nos animar em Deus. E é isso que o profeta está trazendo para o povo. Está dizendo: olha, de fato, não negamos, esse templo é menor, mas olha, a presença de Deus estava lá, a presença de Deus também está aqui. Então, ânimo, Ele está presente, vamos à obra. Mas a gente não vê apenas o ânimo aqui nessa presença de Deus. Nós vemos que Deus também traz coragem e dissipa as distorções equivocadas. Salomão, o próprio profeta, está mostrando para nós: olha, o templo é como nada. Ele é como nada comparado ao primeiro que havia sido construído. Realmente ele era menor. No entanto, a Ageu está dizendo: olha, vocês estão de fato míopes. A visão de vocês está distorcida. Vocês não estão compreendendo a realidade. E é por isso que a mensagem agora é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo, de fortalecimento. E observe que essa mensagem não é dirigida apenas ao líder civil, ao líder religioso. A mensagem é dirigida a todo o povo. Porque olha o que diz o verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o resto do povo, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. 3 vezes ele repete: sê forte. E essa repetição, meus irmãos, de acordo com o contexto, ela é imprescindível, ela é importantíssima aqui. Porque no hebraico você não tem superlativo, fortíssimo. Você tem palavras ou ações verbais sendo repetidas: ser forte, ser forte, ser forte, para dizer: olha, tenham força. E por que isso acontece? Por que essa exortação para encorajamento nesse contexto? Porque é durante essa festa dos tabernáculos que o livro de Deuteronômio era lido. A lei era trazida de volta diante do povo, ela era aberta.
E com certeza na sua leitura o povo se lembraria das 3 vezes que Moisés disse a Josué e a todo o povo: ser forte e corajoso. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 31, versos 6, 7 e 23. E certamente o povo se lembraria dessa ação de Deus, encorajando Moisés, Josué e todo o povo, peregrinando por sobre o deserto, passando por perspectivas difíceis, por momentos complicados, mas mesmo assim, Deus se fazendo presente, Deus cuidando, Deus conduzindo o teu povo até a terra prometida. Muitos também se lembrariam aqui das 3 vezes que Deus encorajou Josué no início do seu ministério. O grande líder Moisés morreu, e você vai ver isso em Josué capítulo 1, o verso 6, o verso 7 e o verso 9, o próprio Deus dizendo: ser forte e corajoso, porque a presença de Deus, o cuidado de Deus garantiria que Josué e o povo passariam o Jordão, conquistaria a terra, mesmo diante de perspectivas desanimadoras, principalmente com a morte de Moisés e de um povo trazendo má fama à terra. Mas a gente não apenas vê isso em Moisés, a gente não apenas vê isso em Josué, a gente vê o próprio rei Davi, meus irmãos, que ao entregar tudo nas mãos do filho, tudo nas mãos de Salomão, na planta, os pertences, todas as coisas, diz: olha, ser forte e faze a obra. Imagina isso na cabeça de Salomão e do povo. Se o grande rei Davi não foi capaz de construir, quanto mais uma criança, Salomão. Mas você vai ver isso em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, trazendo a garantia, em que o texto inclusive vai dizer: porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Muito tempo depois de Salomão, o povo aqui está flertando com o desânimo e com o pessimismo. E o encorajamento da parte do Senhor é para que eles olhassem para essa realidade, para que eles percebessem mesmo que ao longo da história, mesmo em momentos complicados, em momentos delicados, em momentos difíceis, em circunstâncias impossíveis, a boa mão, a graça do Senhor esteve com eles, até mesmo sobre 70 anos no cativeiro, numa terra que não lhes pertencia, mas que agora essa terra lhes pertence. Porque a resposta é: coragem, ó povo da terra. Coragem, ó povo que é chamado para viver diante do Senhor, mesmo diante de perspectivas distorcidas e equivocadas, irmãos. Muitas vezes nós somos levados por sentimentos e comportamentos incoerentes com a realidade. Muitas vezes isso acontece conosco, e ao invés de confiarmos e descansarmos no Senhor, nós às vezes nos abatemos. Vamos dar um exemplo acerca disso. Lembra de Jesus quando ele está vindo andando sobre o mar? Uma grande tempestade está acontecendo, e Marcos vai registrar isso para nós. E vai contar aos discípulos, vai mostrar que os discípulos olham para aquela situação e diz que acha que é um fantasma. Já imaginou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo confundido com um fantasma? Olha a perspectiva distorcida, olha a perspectiva equivocada. Mas naquela mesma ocasião, nós vemos Cristo encorajando os seus discípulos, ele entrando no barco e dizendo para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, ele é o mesmo Deus e continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo que no meio das nossas dificuldades e das nossas aflições nos chama a ter coragem, nos chama a de fato termos determinação, termos certeza de que ele vai fazer com que o propósito dele se cumpra, tenha bom êxito até o final. Então o relato aqui é: persevere, tenham ânimo, tenham coragem, vão. E aí nós entramos nesse último aspecto. Quando Deus se faz presente, meus irmãos, ele traz perseverança e dissipa todo o medo. Meus irmãos, reconstruir o templo não era uma tarefa fácil, porque significava restaurar a adoração novamente em Jerusalém, e isso certamente agradaria ao Senhor. Por outro lado, o povo estava caminhando ou flertando com o desânimo, e a mensagem que Ageu traz mostra que Deus não é indiferente a esse sentimento. Ele sabe, ele se preocupa, e muitas vezes ele sabe que o desânimo assola o nosso coração.
Ele não é como um personal trainer que vai dizer para você: olha, faça isso, dê o seu máximo, vai até o final. Não, ele sabe da nossa limitação, ele sabe da nossa fraqueza, e então ele encoraja os trabalhadores a terminarem a sua obra. E faz isso para nós, trazendo uma exortação seguida de promessa. A promessa da aliança, as promessas dele e a provisão divina. Essa é a forma como que Deus encoraja o seu povo. Ele exorta, mas promete. Ele não apenas dá uma lei, ele mostra para nós como que essa lei é acompanhada da graça dele. E ele faz isso mostrando para nós que a aliança que ele faz conosco, ela é imutável. Ela não muda em perspectiva nenhuma. Nós sim mudamos. Nós vacilamos, mas ele não. Olha o que o texto diz, verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus está dizendo: olha, eu prometi, eu vou cumprir, eu vou fazer. Em Deus não existe essa variação e nem essa sombra de mudança. Ele vela para cumprir a sua palavra. Lembra do que Jesus diz? Passará os céus e a terra, mas as palavras dele não. A promessa do Senhor aqui, com a aliança sendo confirmada, é reiterada e garantida, dizendo: olha, eu não mudo. Assim como Deus esteve com o seu povo na transição do Egito até a terra prometida, ele está dizendo: olha, eu estou com vocês, o meu espírito habita no meio de vocês, por isso não tenham medo. Até parece que o Egito poderia ter anulado a aliança, certificado que isso poderia ter sido acabado, mas não. O próprio texto está mostrando para nós: não, Deus cumpre. O mesmo Espírito que capacitou Moisés, o mesmo Espírito que capacitou Josué a transitar, a levar o povo a reconstruir o templo, é o mesmo povo. Portanto, nós precisamos, meus irmãos, confiarmos na promessa do Senhor. Promessa, inclusive, essa sendo demonstrada através de uma palavra profética aqui de Ageu, em que ele olha para diante, para um contexto futuro, para o tempo que, inclusive, o Filho de Deus viria, e traz essa perspectiva para animar o coração do povo. Ele diz isso no verso 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diferentemente do que o espaço físico mostrava, Deus traria coisas grandiosas no seu reino. Ele faria com que aquele templo menor seria mais glorioso. E meus irmãos, como que aquele templo menor, 9 vezes ou 10 vezes menor, poderia ser mais glorioso que o templo de Salomão? Porque ele não é feito, meus irmãos, de blocos de barro e de cimento. Ele é feito de pedras vivas, de pessoas, que alcança não apenas Israel, mas que alcança todos aqueles que o Senhor elegeu. De modo que a glória de Jesus aqui é reverberada, é demonstrada nessa igreja gloriosa de Cristo Jesus. Porque embora o templo fosse menor, e se você for olhar ao longo da história, 46 anos depois, ele vai ser embelezado por Herodes o Grande. Mas mesmo com toda a pompa, mesmo com toda a glória, esse templo estava aquém de quem entraria nele, aquém de quem de fato estava tabernaculando. Ele poderia ser exuberante de ouro e de prata, mas o segundo templo seria infinitamente maior e exuberante, porque o próprio dono do ouro e da prata entraria e traria a glória e a majestade do próprio Deus ali. Meus irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós sabemos disso. Ele habita no interior do nosso coração regenerado, transformado. Mas isso não quer dizer que esse espaço físico ele precisa ser renegado, porque ele é a imagem real do que é espiritual. É a demonstração da nossa comunhão e da nossa alegria. O povo está sendo encorajado aqui a confiar nessa promessa de que aquele tempo aponta para algo além, algo distante, algo mais glorioso, algo muito maior do que Salomão, algo muito maior do que Davi, algo muito maior do que o primeiro templo, porque o próprio Senhor se encarnaria, o esplendor da glória de Deus adentraria nele e traria para o povo a solução exata daquilo que de fato eles precisavam, a salvação da alma e do coração deles. É por isso, meus irmãos, que nós somos chamados como igreja a perseverar.
mesmo diante dos nossos desafios, mesmo diante das nossas lutas, porque quem nos faz perseverar é o Senhor. Ele é quem nos enche, Ele é quem nos capacita. Mas note, meus irmãos, que essa promessa, ela é baseada em algo que acontece naquele momento, um pouco mais no futuro e também no final. Nós vemos aqui uma promessa com múltiplos cumprimentos. Uma promessa que estava acontecendo naquele exato momento, uma promessa que apontava para a vinda de Cristo, mas uma promessa que vai apontar para a segunda vinda de Cristo, porque essa profecia aponta para isso, vai demonstrar essa ação do próprio Deus. E é interessante ver essa perspectiva dentro dos profetas, porque os profetas maiores, eles falam também sobre o dia do Senhor, mas eles falam sobre o dia do Senhor contra as nações. Enquanto que os profetas menores vai falar sobre o dia do Senhor contra o seu povo e para o seu povo. A dinâmica entre eles é diferente. É por isso que você vê no verso 6 e no verso 7 essa ação de Ageu dizendo: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentre pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. E nós vemos esse texto cumprindo, e aliás, a única vez que o livro de Ageu é citado está lá em Hebreus, capítulo 12, o verso 26 e o verso 27, apontando para a segunda vinda de Cristo, em que o autor vai dizer assim: aquele cuja voz abalou a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Nós temos aqui essa ação do próprio Deus, apontando para a pessoa do Filho, a sua vinda, mas apontando também para o retorno do Filho na sua segunda vinda. E se você observar o original, no capítulo 2, verso 7 de Ageu, ele vai dizer: coisas preciosas de todas as nações. Em outras palavras, os tesouros, de maneira que os remanescentes não tinham tesouro algum. Aquele povo que voltou não tinha nada para oferecer para aquele templo, para o tornar exuberante, glorioso e majestoso. Mas quando o Messias, Cristo, vier e reinar, e Ele já faz isso na sua primeira vinda, os tesouros, os seus eleitos, o seu povo serão entregues a Ele. Esse é o tesouro do Senhor, essa é a glória do Senhor. Esses são os tesouros da nação, como sugerido no original de maneira literal, mostrando: olha, a glória dessa casa será muito maior do que a primeira, porque agora ela não abrange apenas os judeus, ela agora abrange aos gentios, aos eleitos, com todas as tribos que são tragas ao Senhor como tributo de adoração e de louvor a Deus. O que Ageu está dizendo para nós aqui, em outras palavras, é o seguinte, meus irmãos: já que o primeiro templo foi preenchido com a glória e a presença do Senhor, o símbolo de Deus, o segundo templo também será preenchido com a glória de Deus, mas com a glória do Deus encarnado, e essa glória revelada em Cristo na sua segunda vinda, quando o fim dos tempos, os tesouros das nações, tribos e línguas serão apresentadas a Ele. Essa é a glória do segundo templo. E é exatamente isso que Jesus vai dizer em Mateus 24, verso 17, dizendo: olha, e será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá É nesse exato momento que o Senhor vai receber essas coisas preciosas. Portanto, meus irmãos, nós precisamos perseverar. Perseverar porque quem trabalha é o próprio Deus, quem faz é o próprio Senhor. E nós temos essa certeza muito clara da ação de Deus, independente da circunstância, independente do momento. Então, portanto, nós não podemos em maneira alguma ficarmos preocupados com as circunstâncias, com os momentos, ficarmos olhando para trás e dizermos: olha, momento bom é aquele que inclusive acontecia isso, aquilo e aquilo outro. Nós precisamos apenas trabalhar, meus irmãos. Nós precisamos apenas arregaçar as mangas e irmos ao serviço, porque do Senhor é que vem a provisão.
Do Senhor é que vem um cuidado, porque é isso que o texto diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: olha, eu é que garanto o sustento, eu é quem conduzo, eu é quem dirijo, eu é quem fortaleço o teu povo, e embora essa casa seja menor, a glória dela é muito maior, porque aponta para o próprio Senhor. E é nesse lugar que Ele vai dar paz. Paz, meus irmãos, não é ausência de lutas, não é ausência de problemas, mas é um estado de espírito de sabermos que Deus já não é mais contra nós. É paz com Deus, paz conosco e paz com os outros. É saber que mesmo no desânimo da nossa fé, mesmo diante das lutas que nós vivemos, nós perseveramos porque nós gozamos o nosso coração de uma paz que excede a todo entendimento. É por isso que esse tempo será mais glorioso, porque agora a própria pessoa do Filho entra nele. Inclusive o próprio Senhor Jesus vai dizer, quando olha para aquele templo e diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos inclusive ficam intrigados: mas como é que pode? Olha que beleza, olha que coisa maravilhosa. Jesus estava se referindo ao próprio corpo, a si mesmo, dizendo que Ele era o próprio templo, que traria o seu povo, que chamaria o seu povo, e que portanto nós somos chamados a perseverar, porque em Cristo, irmãos, no Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. No Senhor Jesus nós somos guiados e sustentados, mesmo diante dos desânimos e das lutas que nós vivemos. Por fim, meus irmãos, ao termos essa convicção da presença de Deus, você pode descansar, você pode confiar, você pode perseverar, porque você está seguro nos braços daquele que nunca vai te deixar, naquele que entregou o seu sangue para morrer por você. E creia que Deus pode fazer do muito com pouco. Ele não alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. E Ele não age, não é por força, não é por violência, Ele age por meio do seu Espírito. E usa eu e você vasos de barro, frágeis, mas que dentro manifesta o precioso tesouro do Evangelho do Senhor, que nos chama a viver, que nos chama a testemunhar, porque Ele é o próprio Senhor do templo. Em Cristo, meus irmãos, elimina-se essa necessidade do templo, onde a adoração não se encontra mais restrita a um local, a Gerezim ou Jerusalém, mas em todos os locais em que Cristo e através do Espírito Santo de Deus se faz presente. Em Jesus Cristo nós somos o próprio templo de Deus, a habitação do Deus vivo, que agora sai para o mundo, para anunciar que Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E é em Cristo que esse verdadeiro templo, meus irmãos, ele é indestrutível. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor. Em Cristo nós somos esse templo redimido, capaz de congregar todos aqueles por quem Ele morreu, todos aqueles que são o tesouro dEle, chamado para a glória dEle, e que virão até Ele, entregando adoração e louvor ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso, e percebermos que por mais que a gente enfrente lutas, por mais que a gente enfrente contextos complicados, o Senhor nos chama a viver em perspectiva, a vivermos na presença dEle, animando o nosso coração, tendo coragem na obra, mas sempre perseverantes, porque Ele está cuidando de nós. E aí nós podemos trair algumas aplicações para nós. Primeiro, irmãos, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desânimos, persevere. O povo de Deus é chamado e é encorajado pelas promessas. O nosso foco é Cristo, irmãos. E nós precisamos e devemos entender que Ele se faz presente, animando, dando coragem para que a gente possa seguir em frente. Segundo, seja forte, seja corajoso. Independente das circunstâncias da vida, enfrente os desafios com coragem, em obediência, sabendo que Deus sempre se faz presente, fortalecendo e guiando diante das lutas, porque a graça dEle é suficiente para nós. E terceiro, Ele é o provedor de todas as coisas. Ele garantiu ao povo, apesar da crise, que supriria as suas necessidades. Devemos confiar diariamente na provisão do Senhor, descansar, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e o nosso coração apenas descansa em quem Ele é. Deus se faz presente e cuida do teu povo, cuida da tua vida, seja guiado, direcionado e sustentado por Ele.